Não me amarra dinheiro não, mas formosura, dinheiro não. A pele escura, dinheiro. Nós estamos de volta com o programa que hoje debate se dinheiro traz felicidade. Aqui no estúdio conosco estão o Jean César, que é filósofo e empresário, o Marcos Antônio Teodoro, que é um economista, e a Laura Gomes de Oliveira, que é psicóloga. Como a gente falou no finalzinho do segundo bloco, a gente vai chamar um VT agora, porque o Fernando foi às ruas para tentar saber o que a população acha desse tema. Vamos conferir. Para atender às nossas necessidades básicas é preciso de dinheiro, não há como negar. Pesquisa recente de uma universidade da Alemanha mostrou que quanto maior o salário, maior a satisfação pessoal. Mas também ela apontou que trabalhar menos e ter aumento com o passar dos tempos é a conta perfeita para a felicidade. Dinheiro você realiza projetos, você faz as coisas, mas a felicidade é um negócio muito, assim, espiritual que não tem nada a ver com dinheiro. A felicidade não é dependente do dinheiro, são coisas diferentes, distintas. A felicidade vem do amor e o amor não se compra. A gente vê tanta gente que tem dinheiro e gostaria de ter liberdade. Então eu acho que não traz felicidade total. Dinheiro é um trem amaldiçoado, porque a gente é refém dele, a gente vive correndo atrás dele, né? Só o dinheiro não traz felicidade. Se a pessoa se tornar uma pessoa deslumbrada, egoísta, né? Aí ele vai trazer o mal. Dinheiro muda uma pessoa? Bastante. Tem pessoas que mudam para o bem e mudam para o mal, né? Que a pessoa quer ter poder, conquistar tudo, depois vê que isso é passageiro. Dependendo da personalidade, o dinheiro pode realmente te fazer mudar os seus princípios, os seus valores, né? Aí depende da família. Felicidade você conquista, nasce do coração. E é uma coisa que você não se compra com dinheiro. O dinheiro não traz a felicidade, mas a falta dele nos traz preocupação e isso gera, né, uma situação de infelicidade, vamos dizer, né? Prefiro dinheiro mesmo, dinheiro traz felicidade. Teve uma entrevistada que falou que o dinheiro muda a pessoa. Por quê? São o quê? São os princípios de educação, o passar da mãe, do pai ao filho? O que é, psicóloga Laura? Pode mudar mesmo, né? Porque acontece que a pessoa ela passa a ter acesso a outros tipos de prazeres, de reforçadores, de contexto. A pessoa ela muda completamente o padrão de vida que ela está acostumada a ter. E aí, diante de tantas novidades, de pessoas diferentes, de um contexto diferente, é natural algumas mudanças mesmo, né? Mas não necessariamente precisam ser mudanças drásticas, né? Mas mudar é comum. A participação aqui do Milton também, que ele tinha falado aqui no primeiro bloco, ele fala o seguinte: dê poder à pessoa e realmente vai conhecê-la, pois o poder está relacionado ao dinheiro. Participação do Milton, por aí? Talvez o poder econômico, né, esteja relacionado ao dinheiro, mas o poder por si só, acho que pode ter relação ou não, mas ao econômico com certeza. Falando em dinheiro, Marcos? A questão é o seguinte, que hoje a gente percebe que a população, principalmente os grandes líderes, buscam duas coisas, poder e dinheiro, as duas coisas. Por quê? O poder dá poder da decisão, faça aquilo, faço isso, manda alguém fazer, dá essa atuação que a pessoa é melhor e maior do que os outros. E o dinheiro que pode comprar o que ele quiser, no momento que ele quiser. Então traduz essa ideia de que poder e dinheiro são coisas assim que todo ser humano busca e aquilo é o estágio final da evolução humana. Mas na verdade não é assim. A pessoa às vezes tem um poder, mas vive lá fechado no seu palácio, na sua condição econômica, morre de medo de perder. Tem uma frase do Senna, né? Que faleceu há algum tempo, fala muito bem. Ele fala assim: dinheiro é uma coisa engraçada. Quando você não tem, você corre para ter. Depois que você tem, você corre para não perder, né? Corre mais ainda para não perder. Então, essa situação de você, pessoa, tem uma condição econômica forte, ela vai querer manter e querer melhorar. Só que economicamente é o seguinte, veja bem, tem uma pesquisa, a teoria econômica diz que a pessoa ganha R$1.000, ela passa a ganhar 3.000, ela vai ter um aumento de bem-estar muito considerável, porque ela dobrou a sua renda, dobrou o seu ganho, mas a renda que ela tinha passou a ter 3, né? Multiplicou por 3. O que acontece? Só que se a pessoa continuar aumentando a sua renda, mesmo 3.000 por mês, vai chegar um dado momento que ela vai maximizar o seu bem-estar. Dali em diante, todo aumento de renda que ela tiver, não vai produzir a mesma satisfação que ela teve lá no início ou alguns pontos anteriores. Ou seja,
economicamente, ela maximiza o bem-estar dela em determinado ponto. Aí as pessoas vão buscar outros níveis de prazeres que às vezes a maioria da população não consegue. Aí você pega que as pessoas muito ricas vai ter hábito de consumo que a maioria da população nem sonha com aquilo, vai consumir produtos caríssimos, viagens exóticas, coisas muito caras, que a maioria da população trata de uma coisa sem definição, uma coisa assim que não tem muita utilidade. Então, isso comprova que a satisfação econômica vai até um determinado ponto. Dali em diante, não produz a mesma satisfação. A família Catani e vários alunos da Escola Nova Acrópolis estão aqui participando e estão parabenizando o tema tão atual. Jean César, você falou muito, né, Marco Antônio, sobre os ricos, né, que eles vão buscando prazeres cada vez mais exóticos. Agora, qual que é o segredo para ser feliz com pouco, né? Nessa simplicidade. Você escreveu um texto em 2014 que chama Alegria das Pequenas Coisas. Queria que você relatasse um pouco dessa experiência do texto. A experiência do texto, na realidade, foi bem doméstica. Eu estava em casa e fui fazer uns biscoitos, uns cookies com as minhas filhas e foi uma farra. Né? E depois disso, aliás, eu fico recebendo constantemente novos pedidos. Quem não gosta? Bom, mas a ideia, né, é que isso é uma coisa que vai ser muito bem colocada por vários filósofos. Um que eu gostaria de citar, inclusive recomendar a leitura, né, para todos que estão assistindo, Marco Aurélio, né, que foi, além de filósofo, um grande imperador romano, escreveu um livro que se chama Meditações, tem uma outra versão que se chama O Guia do Imperador. E nessas obras, e muitas outras, né, a ideia é de que quando nós temos um sentido, né, na vida, o fato de você estar indo nessa direção, é isso que traz a felicidade ao ser humano. Eu poderia fazer comparações, é difícil de uma comparação exata, mas pense uma célula. Uma célula, ela faz parte do nosso organismo e se a gente pudesse imaginar assim, que uma célula fosse feliz, né, se ela pudesse ser uma célula consciente e ser feliz, quando estaria sendo feliz? Se uma célula tem um comportamento que está em acordo, né, com o organismo, ela vai receber do organismo e vai gerar e retribuir ao organismo, e essa relação natural, né, vai fazer com que ela esteja muito bem, cumprindo o seu papel. Agora, se ela resolvesse que a posição dela não é adequada e de repente uma célula epitelial quisesse ser uma célula neuronal, acreditando que isso iria trazer mais status, alguma coisa desse gênero, veja que ela não iria cumprir a função de uma célula neuronal. Portanto, também a relação com o organismo estaria totalmente equivocada. Se, por outro lado, ela se torna uma célula desobediente, e acontece isso, né? A célula começa a desobedecer às ordens do organismo, ela vai ser combatida pelo sistema de defesa do organismo. Nós acreditamos que a vida tem um sentido e essa ideia ela pode ser bem compreendida, por exemplo, através da ideia da vocação, né? Uma coisa que está um tanto perdida na atualidade. Hoje em dia a maioria das pessoas não pensa muito nessa questão, né? E acredita que a escolha ela tem que estar relacionada com o ganho. Eu vou escolher um estilo de vida, uma profissão, algo que vai me trazer o melhor retorno, de preferência financeiro. Quando, dentro da visão filosófica, a ideia é de que existe um sentido, tudo funciona de acordo a regras, como num organismo, e nós temos algum papel a cumprir na vida. Qual é o meu papel? O que eu nasci para fazer aqui? E uma vez que eu tivesse a capacidade de perceber isso, qual é o meu papel, e cumpri-lo de maneira adequada, seguindo as regras, então aí estaria a felicidade. Veja que não se trata de um acúmulo, pense na célula novamente, né? Nós fazemos parte de um todo, que é a humanidade. Então, se uma célula resolvesse que ela tem que acumular, né, e esse é o pensamento nosso nessa questão financeira, ela ficaria gorda simplesmente, isso não iria ajudá-la a atender. Poderia trazer infelicidade, para as mulheres traria, com certeza. Durante o VT que estávamos conversando sobre a questão do amor financeiro, né? Chegou uma participação aqui do Donizete Santos, ele fala o seguinte: ditado popular dá conta que quando falta a grana, a felicidade salta pela janela. Quanto dinheiro é importante na felicidade? Laura?
É uma boa pergunta, mas na verdade, se eu for colocar na minha prática clínica mesmo de consultório, de problemas de relacionamento, nunca me apareceu o dinheiro como causa principal. Então, talvez sim, é um grande problema, mas raramente é o principal dentro de um relacionamento. Então, o ditado é válido, né? Mas a gente tem que pensar um pouquinho melhor. Ok. Marcos Antônio, a gente falou muito sobre as pessoas sendo felizes. Existe esse ranking das nações. Necessariamente, pode-se falar que nações são mais felizes do que outras? Ou isso só vale para pessoas? Veja bem, a primeira coisa, antes de falar de felicidade e dinheiro, só lembrar o seguinte: nós vivemos um sistema hoje econômico majoritário, que é o sistema capitalista. Então, no sistema capitalista, as coisas são mensuráveis. Com a moeda, você consegue comprar produtos, serviços, enfim, isso do mundo todo. Então, as nações que têm o maior o PIB, a maior riqueza gerada, são consideradas as nações mais felizes do mundo, entre aspas. Só que a última pesquisa que foi feita, não necessariamente, por exemplo, o maior PIB do mundo é dos Estados Unidos, 15 trilhões de dólares, né? Aproximado. O Brasil deve fechar esse ano com, ano 2015, 2,1, 2,2 trilhões de dólares. Então o Brasil tem o 9º país mais feliz do mundo. Não, o brasileiro foi considerado mais feliz que o americano, muitos aspectos, né? Então depende do critério, depende da metodologia. Então, o que nós constatamos é o seguinte, que depende muito, hoje a pessoa atrela muito a felicidade ao dinheiro. Por quê? Porque antes desse conceito, nós temos que lembrar, nós estamos num sistema capitalista, e na verdade hoje o mundo não consegue criar um sistema que substitui o capitalismo, então nós ficamos dependentes dessa ideia de que o dinheiro traz felicidade. Então, como não tem outro sistema que já tentaram colocar outro, o caso socialista, só que não vingou, tem a Coreia do Norte, que está isolada lá, e poucos resquícios na China, né, e a Cuba, que agora abriu as portas para os Estados Unidos e para o mundo também. Então, essa ideia, a tendência dela é cada vez ser mais vigente, ou seja, que a felicidade é o dinheiro. Qual o valor dessa felicidade? O seu extrato da conta corrente, o seu patrimônio ali, só que não necessariamente. As pessoas às vezes buscam isso, e quando conseguem, vê que na ilusão que aquilo não é necessariamente felicidade, é mais um aumento de patrimônio e de bem-estar econômico. Né? Pode falar, Fernando, vai lá. A participação do Reinaldo aqui fala que o dinheiro é bom, não sei se o problema é o amor, e ele agora, a felicidade só Jesus pode dar. A participação do Reinaldo. Tem uma outra participação aqui também, ficou um pouco confusa, ele fala que está acompanhando o discurso, creio que estão ligando aqui no nosso WhatsApp, e fala assim, estou acompanhando o discurso, creio que 75% muda completamente, os 25% some, os outros voltam a estaca zero. Eu não entendi muito bem, Henrique. Então, vamos pedir para o Henrique mandar de novo a sua pergunta. Enquanto isso, eu vou fazer uma para o Jean César. A questão das redes sociais, ela potencializa essa comparação, essa questão do dinheiro, né? Como é que é isso nos dias de hoje? Não sei se eu entendi bem a pergunta. É porque o Marcos Antônio falou muito sobre dinheiro, né? Quanto mais dinheiro tem, vem essa questão de ser feliz. E hoje em dia isso está muito amplificado. Se você põe na rede foto que você está viajando para Miami ou que você comprou uma bolsa nova, se isso potencializa algo que antes ficava mais no caráter, talvez, das pessoas ao seu redor, né? Sim. É inegável a contribuição, né, que a internet e uma série de outras ferramentas, né, que se utilizam da internet veio a trazer para o nosso mundo. Eu que faço uso o dia inteiro, né, como empresário, e também nas nossas atividades, na Nova Acrópole e na filosofia. Mas eu vejo com uma certa preocupação, e eu acredito que não estou sozinho, né, a relação que as pessoas em geral estabeleceram com as redes sociais e outros tipos de mídias. E eu vejo isso mais como um elemento que tem trazido muita apreensão e até mesmo um certo nível de escravidão mesmo. Dependência, uma dependência exagerada. E eu já vi acontecer isso tempos atrás, né, de que num dado momento uma dessas redes sociais saiu do ar e um grupo de pessoas foi parar no divã dos psicólogos, porque a dependência tinha se tornado algo parecido com uma droga, né? Um elemento químico. E então eu acredito que isso é uma coisa ruim. Eu vejo assim, a rede social ela potencializa. A pessoa é rica, ela vai tirar foto, tá lá no navio, tá não sei aonde, aí dá aquele status, se a pessoa tá rica, aí aquela riqueza dela, verdadeira ou falsa, vai ser potencializada pela rede social. É o poder de multiplicação, né? Tem um poder de multiplicação.
Agora, muitas das vezes que as pessoas, às vezes, eu até brinco com a minha esposa, né? Você vê foto no Facebook, raramente você vê foto no Facebook, a pessoa chorando. Você vê a pessoa alegre, né? Pessoa alegre, tá ali uma beleza, maravilhoso. E se você colocar que você tá chorando, você não tem muitas curtidas. O povo te ignora. Ó, chegou uma participação aqui também. Não deixou, o Anderson, ele fala o seguinte: por gentileza, qual é a abordagem entre dinheiro e bens versus felicidade e também o medo, o transtorno gerado pelo medo de perder os bens? Falando um pouco da questão da segurança também, Marcos. Nós comentamos no início, né? Assim, veja bem, o dinheiro, à medida que a pessoa vai se tornando mais rica, mais capitalizada, vai proporcionando um certo nível de bem-estar. Agora, a pessoa fica com medo de descer na escala financeira, né? Subir é fácil. Eu lembro de uma frase o político famoso, vou falar o nome dele, não, o político famoso aí, que diz o seguinte: acostumar com o bom é coisa fácil. Agora, vai acostumar com a coisa ruim, né? É muito difícil, você perder a sua condição financeira. É um estágio muito ruim. Tem que ter um equilíbrio muito forte para poder ter esse regresso aí na parte financeira. Então, muito relacionado à parte do bem, foi o que nós comentamos no início. Essa parte que maior o patrimônio da pessoa, maior a capacidade dela comprar produtos e serviços no mercado, né? Várias participações aqui, só mais uma aqui do Marcelo. Ele fala o seguinte: professor, Jean falou que a vida tem um propósito e que para ser feliz tem que viver esse propósito. Qual é esse propósito e como descobri-lo? Sim, uma boa pergunta. E, inclusive, também eu gostaria de comentar a respeito da pergunta anterior. Bom, com relação ao propósito da vida, é justamente disso que trata a filosofia, né? Daí que eu considero isso, a filosofia, como um elemento fundamental no desenvolvimento das sociedades. Houve uma época, e na realidade não apenas em um local, né? Nós somos uma sociedade que deriva da civilização europeia, né? A clássica greco-romana, mas também em muitos outros lugares em que a filosofia cumpriu um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, em que os filósofos eram as pessoas que estavam formando os dirigentes. E justamente por isso, porque havia essa preocupação de que há um propósito na vida, qual é esse propósito, e no direcionamento da sociedade para que ela possa cumprir com o seu papel e levar as pessoas a um estado de felicidade, e sempre essa é a proposta principal, né, da vida humana, como ser feliz, uma pessoa, um dirigente deveria ter essa clareza, né, de como alcançar isso. Platão, que foi um grande filósofo, ele trata justamente disso no livro dele, A República, né, de como é que se deve formar um dirigente para que ele possa conduzir a sociedade a essa conquista. Então a filosofia cumpriria esse papel, o de buscar, cada um de nós, qual é o propósito, porque na realidade não existe uma resposta pronta e acabada que sirva para todas as pessoas. Cada um de nós, da forma como eu estava explicando, se temos uma vocação, se temos um papel, né, então eu não posso ter uma resposta pronta para todo mundo, cada um deveria buscar. Então, de modo que um ponto muito importante da filosofia é esse autoconhecimento, a busca de que cada um procure conhecer quem é dentro, o que está aí dentro, por mais paradoxal que isso possa parecer, mas eu acredito que a gente pode afirmar isso. Uma das pessoas mais desconhecidas, né, para cada um de nós somos nós mesmos. Como não há uma resposta pronta e acabada, daqui a pouquinho a gente continua esse assunto e continua também com as participações que não param de chegar. O pessoal está gostando do tema. Já. Dinheiro não, mas formosura, dinheiro não, a pele escura.